Oi pessoal, eu sou a professora Maura e na aula de hoje vou iniciar aí com vocês a teoria de conjuntos. Então, hoje eu vou estar falando aí sobre as relações de pertinência, inclusão e igualdade aí em conjunto. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com esses símbolos aqui, tá? Então, vai ser um vídeo breve aí, mas que a gente vai conseguir relacionar aqui todos esses símbolos, né? Então, para saber aí aonde colocar, né? Como usar aí cada símbolo desse aqui na parte de conjuntos. Então, a gente vai ter aí, ó, esse E, né? Sem o tracinho em cima, significa pertence. Aí ele com o tracinho em cima não pertence. Aí a gente tem esse Czinho aqui um pouquinho diferente, né? Está contido. E aí cortadinho não está contido. Contém virado ao contrário. E aí ele também cortadinho não contém. Lógico que eu vou mostrar para vocês onde é que a gente vai utilizar cada um deles. Bom, temos alguns exemplos aqui de conjuntos. Então, eu preparei aqui 3 exemplos, né? Só para dar um apanhado geral no que seria, né, um conjunto. Então, aqui, o primeiro exemplo a gente tem lá, ó, o conjunto das vogais, tá? Então, a gente tem aí A, E, I, O, U. Então, o que seria um conjunto? Bom, basicamente, aí a gente vai ter num conjunto aí elementos, né? A gente vai chamar de elementos da mesma família. Então, a gente vai juntar, tipo, num saquinho aí, colocar todo mundo junto e vai chamar de conjunto. Então, nesse caso aqui, eu coloquei o V, representando aí vogais, e aí, então, chamei ele de V aqui, e sempre o conjunto a gente chama aí por uma letra maiúscula, né? Segundo exemplo, a gente tem, ó, eu coloquei aqui dos dias da semana, né? Então, no caso aqui, a gente tem domingo, segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, né? Então, a gente tem mais um conjunto. Então, mais um exemplo aí de um conjunto. Então, como eu falei ali no início, então a gente coloca sempre, né? São os elementos aí da mesma família. Então, aqui a gente tem um conjunto também. Aqui, no terceiro exemplo, eu coloquei aqui números pares. Então, a gente tem todos os pares. Nesse caso aqui, ele não é um conjunto finito, né? Então, ele é um conjunto infinito, porque ele não termina aí, né? Então, eu comecei pelo zero. Então, aqui não inclui-se aqui, no caso, os números negativos. Então, a partir do zero aí, mas ele é infinito, né? Porque ele continua. Então, o conjunto dos números pares aqui, mas lógico, a gente teria que especificar aqui, né, que seriam aqui só os naturais, tá? Mas eu coloquei só como exemplo aqui para vocês saberem o que seria um conjunto. Agora, vou fazer uns exercícios aí relacionados aos símbolos, né, que é o que eu vou explicar nesse vídeo. Então, aqui, preparei um exercício, ó, dado o conjunto A, né, aí a gente tem aí esse conjunto, e aí diga se as preposições e as proposições a seguir são verdadeiras ou falsas. Bom, na letra A aqui, a gente inicia lá com zero, pertence. Então, lembrando que esse símbolozinho aqui é o símbolo de pertence. Então, a gente tem aí o Ezinho, né? Normalzinho aqui, sem ele cortadinho, então é pertence. Zero pertence ao conjunto A. Gente, sempre quando nós estivermos falando aí de elemento de um conjunto, então aqui esse zero, ele é um elemento desse conjunto, então a gente sempre vai relacionar ao símbolo de pertence. Então, aqui nesse caso aqui está correto. Então, é verdadeiro isso aqui, né? Então, sempre que eu estiver falando de elemento, né? Então, o elemento, o zero, pertence a esse conjunto. Então, ele está aqui dentro desse conjunto, então ele pertence. Aí, letra B, diz que ele está contido, né? Lembrem lá que esse símbolozinho aqui significa contido. Então, diz aí que ele está contido no conjunto A. Acabei de falar aqui no anterior, então aqui está contradizendo, né, o que a gente disse que é verdade. Então está errado. Por quê? Porque ele é elemento desse conjunto também. Então o ele está dentro do conjunto A e ele é elemento. Então, se a gente está falando de elemento, não posso dizer que ele está contido. Então, quando a gente se refere aqui, coloca esse símbolo de contido, a gente tem que estar falando de conjunto para conjunto.
e aqui não, a gente está falando de elemento, então é errado. Então a resposta aqui seria falsa. Vamos aqui para a letra C. Então a gente tem aqui, ó, o 3, né? Só que, ó, reparem numa coisa, ele está dentro aqui, né, dessas chaves, né? Pertence aqui ao conjunto A. Aí, olhando aqui para o nosso conjunto A, ele está desta maneira aqui dentro do conjunto A. Ele está dentro aqui desse conjunto com essas chaves aqui dentro, né? E então, ele é um elemento. Desta maneira aqui dentro desse conjunto, ele é um elemento. Então, foi retirado desse jeito aqui e colocado aqui. Então, está correto a gente dizer que esse 3 aqui dentro das chaves, ele pertence ao conjunto A. Então, é verdadeiro. Agora, vamos para a letra D. Agora, ele está dizendo aqui o mesmo, né, que a gente fez ali em cima, que ele está contido no conjunto A. A gente não está falando de conjunto para conjunto, a gente está falando de elemento. Então, dessa maneira aqui que o 3 está dentro desse conjunto, ele é um elemento. Então, falso, que está contradizendo ali, né, a letra C. Então, aqui seria falso. Então, vamos para a letra E. Agora, a gente tem aqui o 1 e o 2 estão dentro das chaves aqui. E aí, ele está dizendo que ele está contido no conjunto A. Gente, se for dessa maneira aqui, né? Então, a gente pegou e colocou dentro das chaves. Aqui significa que eu estou dizendo que é um subconjunto deste conjunto. Desta maneira que está escrito aqui, está correto. Por quê? Porque ele está dizendo que está contido no conjunto A. Então, aqui, se eu tivesse tirado, né? Não tivesse colocado essas chaves, só o 1 e o 2, e deixasse esse símbolo aqui, estaria errado, porque a gente está falando de elemento. Aí seria 1 e 2, pertence ao conjunto A. Então, como foi colocado essas chaves aqui, que significa que eu estou pegando um subconjunto, e aí esse subconjunto está contido ao conjunto A. Então, está correto aqui. Se eu não tivesse colocado essas chaves aqui, né? Se não tivesse, eu teria que colocar aqui o símbolo, né? De pertence. Então, aqui está correto aqui desta maneira aqui. Entendam aí que simplesmente por eu ter colocado essas chaves aqui, significa que é um subconjunto desse conjunto. Então, ele já não é mais elemento. Então, por isso aí a gente colocar esse símbolo de está contido. Aí está correto. Se tivesse sem essas chaves aqui, a gente teria que colocar o símbolo de pertence. Aí estaria errado. Tá? Então, está correto desta maneira aqui. Agora, vamos para a letra F. Aí, o conjunto vazio. Então, aqui o conjunto vazio, a representação até do conjunto vazio, a gente tem desta forma, né? Como está ali. E também temos como, né, as duas chaves aqui sem nada dentro, tá? Então, essa aqui é a representação de conjunto vazio. Aí, está errado, bem errado, eu fazer isso aqui. Colocar ele dentro aqui. Isso aqui não é representação de conjunto vazio, tá? Aqui está dizendo que ele é um elemento aqui de um conjunto. Então, não é representação do conjunto vazio fazer dessa maneira. Então, a representação de um conjunto vazio é o 0 cortadinho e as chaves aqui vazia dentro. Então, vamos lá. Aqui, letra F diz que o conjunto vazio está contido no conjunto A. Sempre que a gente falar de conjunto, a gente vai estar falando aí, a gente vai estar se referindo com esse símbolo aqui de contido. O contém também. Eu vou dar um exemplo aqui também para vocês, que aqui nesse exercício não tem. Então, contido, então está correto, porque eu estou falando de conjunto. E aí, o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Então, em todos os conjuntos aí, o conjunto vazio está contido. Ele não aparece, mas ele está contido em todo o conjunto. Então, está correto aqui. A letra G. Se a gente está falando de conjunto, né, e a gente acabou de falar que aqui ele está contido, né, que está correto, então lógico que a letra G aqui está errada, que ele está falando ao contrário, né, que o conjunto vazio pertence ao conjunto A, e a gente não está falando de elemento, a gente está falando do conjunto, então aqui estaria errado. E letra H, o 3 pertence ao conjunto A. Aqui nesse caso não, por quê? Porque ele está aqui dentro como um subconjunto deste conjunto. Então, desta maneira que foi representado aqui na letra C, está correto.
Agora, aqui como elemento, ó, ele está como elemento. Agora, aqui na letra H está errado. Por quê? Porque ele não está desta maneira aqui, né? Se não tivesse sem as chaves aqui, aí sim, daí nós voltaríamos aqui, né? No que era a letra C. Então, aqui está errado. Então, só para finalizar aqui, eu coloquei aqui mais um exemplo. Então, eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Aí, eu posso dizer o seguinte aqui, B relacionado a A. A gente tem aqui que o B está contido no conjunto A. Então, a gente está falando de conjunto para conjunto. Então, eu tenho que colocar contido. Eu não posso colocar aqui pertence, porque a gente não está falando de elemento. Então, a gente está falando de conjunto. Então, B está contido no conjunto A. Da mesma forma, aí eu posso dizer que o A contém o B, que o conjunto B está dentro do conjunto A, e a gente está falando de conjunto para conjunto. Então, eu coloco o símbolozinho aqui, né, de contém, tá? Então, eu acho que seria isso. Então, voltando aqui à página inicial, só relembrando aqui os símbolos, então, a gente tem o símbolo de pertence, não pertence, então, sempre aí a gente vai estar relacionando aqui a elementos, e aí, contido, né, está contido, não está contido, sempre há conjuntos. A mesma coisa aqui para o contém e não contém, tá? Então, importante aqui essa parte aqui. Então, gente, seria isso por hoje, né? Encerro aqui. Então, dúvidas aí, deixem nos comentários. Aí, se você não é inscrito no canal, também se inscreva. E até a próxima aula.